Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula de Sociologia, em que vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 2, que vai tratar sobre raça e etnia. Nós falamos na aula anterior já, trazemos algumas ideias iniciais e apresentamos uma diferenciação do conceito de raça e do conceito de etnia. E nós vimos no nosso primeiro encontro que não é adequado a gente usar o termo raça para se referir às diferenças étnicas dos seres humanos. Então, realmente, raça a gente deixa para bicho, para animais, mas para ser humano a gente prefere o termo etnia porque é um termo mais preciso, sociologicamente falando, cientificamente falando, já que os seres humanos eles se divergem entre si por diversas questões. Então, questões culturais, questões fisiológicas, questões físicas, questões comportamentais, né, questões psicológicas, culturais. Então, a etnia é uma forma mais ampla de se referir à diversidade que existe entre a espécie humana. Tá bom? Então, feito esse lembrete, né, essa pavimentação de ideia, a gente vai dar continuidade ao capítulo 2 no ponto de número 3 o conceito de raça social, e isso se encontra na página de número 18. O conceito de raça social ele foi apresentado numa análise crítica como uma forma de se estabelecer argumentos que legitimem o domínio de um grupo humano sobre outro. Então, a ideia de justificar o poder, de justificar o domínio de uma civilização sobre outra, especialmente a gente pode remontar às expansões marítimas que ocorreram na Europa, né, a descoberta dos europeus dos outros continentes, o continente latino-americano, o continente africano. E nessas excursões, nessas viagens, no contato e na relação entre os povos europeus com povos de outras etnias, a atividade de colonialismo ela se estabeleceu por meio de justificativas de diferenças raciais. Hoje, com um pensamento mais arejado, mais reflexivo sobre essas questões, nós sabemos que muitas dessas, vamos dizer assim, muitos desses conceitos, desses argumentos, dessas teorias de raça social que foram desenvolvidas em séculos anteriores tiveram justamente esse propósito, eles serviram para esse objetivo de manipulação e de criação de legitimidade de um exercício de domínio sobre outras etnias e que hoje nós sabemos que são argumentos totalmente injustificáveis. Né? Bom, então, feito essa compreensão, nós podemos avançar. O ponto 4, ainda na página 18, vai tratar um pouquinho mais o conceito de etnia. Eu acredito que nós já tratamos bem, eu apresentei para vocês bem o conceito. Tenham ele em mente, é um conceito amplo, é um conceito que envolve cultura, então o idioma, tradições, crenças, né, e também envolve aspectos físicos, né, as diferenças físicas entre os diversos grupos sociais. Tá bom? No ponto 5 deste capítulo 2 ainda, na página 19, com o título de Preconceito e Discriminação, nós temos aqui um pequeno texto em que nos traz essa visão, né? Uma tentativa da gente aprofundar nessas ideias, né? As ideias de preconceito, de discriminação. Tanto o ponto 5 como o ponto
6, que vai tratar especificamente do racismo, vão fazer esse alerta, né, essa elucidação no que diz respeito a um tema tão importante para a vida em sociedade, né? Então a palavra preconceito, o próprio termo ele já diz muito sobre si. Pré é um prefixo que se refere a algo que é anterior, e o conceito é justamente a formulação de ideias a respeito de algo. Então, quando você tem um preconceito, você cria compreensões superficiais sobre algo sem ter elementos suficientes para julgar aquele algo. Então, o preconceito, especificamente o preconceito racial, o preconceito étnico, é um preconceito muito complicado, é um preconceito que em alguns países, como o próprio Brasil, dependendo do tipo de discriminação, e aí nós vamos ver também este elemento aí do nosso estudo, são as discriminações, elas surgem em virtude do preconceito, e as discriminações por si, elas são inclusive criminalizadas no Brasil. Existem leis que punem atitudes de discriminação. Então, o preconceito ele é a base de pensamento que vai julgar as pessoas por critérios étnicos, né? Então, pessoa que debocha de outra por ser nordestino, por ser de um grupo social diferente do seu. Então, por ser nordestino, por ser negro, por ter cabelo de um determinado jeito, por falar de uma determinada forma, por ser gordo, por ser mais tímido, né? Então, por características pessoais, especialmente características étnicas, né? Por ser japonês, por ser chinês, por ser do Paraguai, por ser pobre ou por ser rico. Então, esses diversos preconceitos, eles ocorrem na sociedade, e quando nós entramos na discriminação, então, é uma atitude ativa, né, de demonstrar, de se posicionar socialmente a partir dessa visão preconceituosa, né? Então, especialmente os preconceitos étnicos, eles são criminalizados, né? O preconceito que envolve a etnia afrodescendente, por exemplo, é um tipo de preconceito que é fortemente punido no Brasil hoje, nós sabemos isso, mas infelizmente nós sabemos que é uma realidade presente ainda na mentalidade de muitas pessoas, né? Uma visão de discriminação, uma atitude de exclusão do outro simplesmente por elementos étnicos, né? E isso então forma a ideia de discriminação. A discriminação, portanto, revisando, é uma posição social, uma atitude social que reflete um determinado preconceito étnico, tá bom? Então, nisso também nós tratamos a questão do racismo, né, que é um termo muito utilizado para esse tipo de discriminação étnica, né, que está descrito aí no texto do tópico 6. E aí no tópico 7 nós caminhamos para o encerramento dessa aula, né? Inicia-se na página 19 e vai até a página 20, né? Eu convido você a conferir aí no seu material didático. Nós sabemos que houveram várias teorias raciais no próprio Brasil. Nós sabemos que o Brasil foi um país que, né, um dos países mais tardios na abolição da escravidão. Houveram muitos escravos no país, e essa atitude de imposição, de domínio e de subjugar os negros no nosso país acabou gerando reflexos até hoje na composição da estrutura social do país, né? Nós sabemos que a etnia mais presente nos presídios hoje é a etnia negra, a etnia que possui a maior quantidade de pessoas em estado de miséria, de pobreza, também faz parte da etnia negra. E a pergunta que se faz, por que isso no Brasil?
obviamente é porque, por causa dos fatores históricos, a etnia negra ela foi totalmente subjugada durante muitos séculos no Brasil, centenas de anos de subjugação dos negros, de domínio, de exercício de poder violento, e que acabou colocando essa etnia num estado de maior vulnerabilidade social no nosso país. Bom, então isso ocorreu no Brasil, houveram teorias sociais desde o século XIX, com autores como Nina Rodrigues, por exemplo, né, que tinham uma antropologia extremamente racial naquela época e que acabou, como eu disse no início da aula, legitimando, criando argumentos, o próprio evolucionismo social, o darwinismo social, de que haveriam etnias superiores a outras, acabou legitimando, então, essa atitude de domínio que houve no Brasil e gerando, então, consequências históricas para a formação da nossa identidade social. Tá ok, pessoal? Obrigado pela paciência, pela atenção nessa segunda aula nossa online, né? E espero vocês nos próximos encontros. Um abraço.